Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? São 18h32, nossa programação para início às 18h30, mas acho que seria conveniente aí pelo número de participantes inscritos que nós temos e pelo número de pessoas que até o momento entraram, vamos aguardar até às 18h35 para dar início. Bom, já começamos então a nossa a nossa apresentação aí através do Renan. Só mais um segundo, por favor. Agora sim, vamos dar início. Estamos aí com uma boa parcela dos nossos inscritos dentro da sala. Para nós um prazer. Muito boa noite. Meu nome é Wagner Gasparetto. Hoje estou como presidente da ANAPRE, nessa gestão 2024-2025. E é com uma grande satisfação que a gente dá início a um programa de palestras online que são desenvolvidas mensalmente através desse canal. Então, nós já temos aí um programa de apresentações planejados até o fim de 2024 e estamos iniciando a programação para 2025. Essa é a nossa primeira apresentação. Contamos aí com a presença do Renan, grande amigo da casa, e com o Romário, que é o nosso diretor adjunto e responsável pelo Comitê de Fibras. E essa apresentação ela marca o início do Comitê Técnico de Fibras da ANAPRE, né? Um momento onde a gente pretende discutir amplamente todas as questões dos usos das fibras, né? Especificações, utilização, não só fibras metálicas, mas macrofibras. Então, vamos abordar todas as questões relacionadas com a fibra dentro desse comitê, que culminará no futuro com a emissão de uma recomendação. Então, como eu disse, nós começamos hoje aí esse programa de palestras mensais e hoje vamos ter o prazer aqui de ter a primeira apresentação sobre parâmetros normativos brasileiros e quais são os aspectos importantes a considerar no concreto de fibras, que será conduzida, então, pelo já conhecido do mercado, né, o Renan, que agora vou ter o prazer de apresentar para vocês. O Renan, ele é pós-doutor em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo, é doutor em Engenharia Civil pela Universidade Politécnica da Catalunha, em Barcelona, Espanha.
mestre em Engenharia Civil pela Universidade de São Paulo, bacharel em Química pela Universidade de São Paulo, e atua atualmente como professor e coordenador do mestrado profissional de Engenharia Civil da Universidade São Judas Tadeu, aqui em São Paulo, né? Também é diretor técnico da ProLab, que é bastante envolvido aí nos ensaios com utilização de fibras, né? Tem como especialidades a atuação na área de química de materiais de construção, concreto projetado, patologia das construções e concreto reforçados em fibra, né? Aqueles que desejarem encaminhar suas perguntas podem utilizar do chat, e ao final da apresentação do Renan, o Romário, que vai ser o mediador desse debate, né, conduzirá esse debate ao final da apresentação do Renan. Renan, a palavra com você. Agradeço imensamente a sua disponibilidade de estar hoje aqui conosco. Vou pedir desculpas mais uma vez a você. Lamentavelmente, eu tenho um compromisso que não me permite acompanhar a sua apresentação, mas também já deixo informado a todos que a apresentação do Renan está sendo gravada e posteriormente será disponibilizada no canal do YouTube, e eu também terei a oportunidade de, no futuro, um prazer muito grande, assistir a sua apresentação como um todo. Tá bom? Sucesso na apresentação, Renan, sucesso na mediação, Romário, e desejo a todos uma boa noite, um bom trabalho. Até mais, pessoal. E não esqueçam, associem-se à ANAPRE, a gente tem um programa de trabalho bastante intenso e de valor para 2024 e 2025. Uma boa noite a todos, bom proveito aí da apresentação do Renan, que certamente terá muito valor aí no que vai ser apresentado. Até mais. Até mais, Wagner. Renan, eu acho que você está no mudo. Não sei se é só para mim que... Não, também não estou ouvindo o Não? Renan. Agora está desligado o microfone do Renan. O seu microfone continua desligado, Renan. Agora, mas não estamos te ouvindo. Não. Lamentavelmente, não estamos te ouvindo. São as coisas da tecnologia. Acontece. Se você me permite, Renan, tenta retirar o seu... tenta desconectar o seu fone. E usar o computador como microfone mesmo. Eu tirei agora. Agora Não sim. me ouvem ainda? Agora sim. Alguma coisa com o seu microfone. Uma boa noite a todos. Boa sorte. Wagner, muito Boa obrigado. noite, Wagner. Mário, boa noite. Mônica, boa noite. Muito obrigado noite. pelo convite. Para mim é um grande prazer aqui poder participar dessa série de eventos que vocês estão organizando. Muito boa noite também a todos e todas as participantes aí. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. E para iniciar aqui nossa fala, parabenizo, né, a ANAPRE pelos 20 anos. Para mim é uma honra poder contribuir aí um pouquinho com o trabalho de vocês, né? Como o Wagner apresentou, minha fala aqui, ela está muito baseada nas especificações e normas brasileiras, tanto para fibras como para concreto com fibras, né? A gente vai falar de alguns ensaios de caracterização, né, sobre controle tecnológico e concreto com fibras em campo e algumas boas práticas e alguns pontos de atenção que são fundamentais aí para que a gente possa ter a tecnologia sendo empregada adequadamente, né? Não tem um roteirinho assim muito certo para a gente seguir, né? Eu vou comentando sobre a norma, vou falando sobre o ensaio, vou falando sobre as boas práticas e, enfim, a gente vai tratando de todos os temas em conjunto, tá? Gosto muito aí desse tipo de trabalho. Já venho trabalhando com concreto com fibras há uns 15 anos, um pouquinho mais, talvez. Sempre com esse trabalho, percebo que seguir as normas aí é bastante importante do ponto de vista de estabelecer uma padronização, né, para a realização de ensaios, para especificações, mas queria também apresentar alguns outros tipos de trabalho que não são baseados em normas, né, mas que são trabalhos de desenvolvimento que acabam contribuindo bastante aí para que a gente tenha uma resposta mais adequada no material, né? Então, começando, né, o tema especificamente,
a gente tem aplicações aí de concreto com fibra muito conhecidas e bastante reconhecidas, na verdade, para aplicações estruturais, né? Então, quando você fala de pisos, principalmente pavimentos, a gente já tem uma aplicação bastante consolidada aqui no Brasil, em túneis também, quando a gente fala de concreto projetado, né? O valor de mercado aqui desse segmento no ano de 2021 foi de 2,4 bilhões de dólares, então um mercado bem interessante, e tem uma taxa de crescimento anual de 8,2%, com essa aproximação aí até 2031. Então, temos aí mais 6, 7 anos com essa taxa esperada, o que gera uma grande, enfim, geram grandes interesses aí do ponto de vista econômico, né? E aproximadamente 10% do volume de concreto com fibras que são empregados no mundo são feitos aqui na América Latina, sendo o Brasil o principal país que consome e produz o material, né? Então, esses números aí, que são bem interessantes do ponto de vista econômico, tendem a levar uma grande demanda aí por pesquisa, por desenvolvimento e por inovação em todo o segmento, desde o ponto de vista de material, como do ponto de vista de processo executivo, de aplicação, controle de qualidade e todas as etapas que a gente conhece aí já, que influenciam bastante o uso do material, né? E quando a gente fala um pouquinho mais do mercado por tipo de fibra, que a gente tem aqui daqui até 2031, praticamente a gente tem a projeção de dobrar o consumo de fibra de aço e praticamente dobrar um pouquinho mais aí o consumo de fibras poliméricas, que são os principais produtos aí que a gente utiliza para essas aplicações, né? Fibra de vidro ou outros tipos de fibra têm um crescimento esperado também, mas em volume acabam sendo bem inferiores em relação à fibra metálica e à fibra sintética, né? E o principal segmento que a gente tem aqui para fazer esse crescimento é na parte de infraestrutura, né? Então, construção de túneis, construção de pisos e pavimentos, né? Para, enfim, rodovias e tudo mais. E o segmento industrial também, que utiliza concreto com fibra, né? E o segmento de túneis e minas, que vem crescendo bastante por conta do uso de concreto projetado com fibras em substituição ao uso de concreto projetado com utilização de tela metálica, porque, enfim, para utilização desse tipo de material, a substituição do tipo de fibra nesse tipo de aplicação facilita bastante aí o processo executivo e, enfim, ganho de tempo, segurança e assim por diante, né? Então, a especificação, o crescimento principal, na verdade, né, está nesse segmento aqui de túneis de minas, com um crescimento aproximado de 9% ao ano, né? E olhos bastante grandes aí para a Ásia, principalmente pelo crescimento de obras de infraestrutura na Índia e na China, como um todo, né? E quando a gente fala de um produto ou de um processo, né, de um compósito aí que serve para aplicações estruturais, a gente foca em desempenho, tanto quando a gente faz dimensionamento, especificações e assim por diante, né? E para que a gente possa ter esse material cumprindo o desempenho necessário para que a estrutura funcione com segurança, com usabilidade, né, a gente tem que ter um projeto baseado aí em um modelo bastante confiável, e os projetos brasileiros são bastante importantes, são bastante técnicos, estão na vanguarda aí de diversos outros projetos que a gente consegue observar ao redor do mundo, né? A gente tem um processo de controle de qualidade de produto que é fundamental para que a gente possa ter produtos sendo fornecidos com as características e propriedades técnicas necessárias para cumprir a sua finalidade, né? Que a gente tem um processo relativamente bom aí em andamento. Agora, quando a gente fala de controle de qualidade da execução, aí é um dos pontos que a gente tende a melhorar, que a gente pode melhorar bastante dentre esses três, né? Então, é fundamental que a gente tenha esse tripé para que a gente garanta o desempenho do material compósito nessas aplicações estruturais, né? E quando a gente fala de normas, né, especificações, o Brasil tem bastantes especificações aí para dimensionamento, para fibra de aço, para fibra polimérica, para o concreto com fibras, né, de forma a garantir com que a gente tenha alguns guias para seguir, de forma a aplicar o material adequadamente, né? Um dos destaques
a norma para controle tecnológico, desenvolvida em 2021, que, se eu não me engano, é a primeira do mundo, né, que a gente tem aqui para especificar alguns processos para controle tecnológico ou controle de qualidade do concreto reforçado com fibras. E quando a gente vai falando aí dessas especificações, queria comentar algumas delas com vocês e até levantar alguns pontos de atenção para que a gente possa ter o uso adequado aí, tanto da fibra como do concreto com fibra, né? Então, a NBR 15530, ela especifica fibras de aço, né, para utilização em concreto. Ela fala de forma, fala de o fator de forma, diâmetro, geometria, como vários parâmetros aí para a caracterização da fibra, né? E aí especifica também diversos ensaios, como determinação da resistência à tração, ensaio de dobramento, o efeito da fibra na consistência do concreto, né? Então, tem várias indicações de como a gente pode avaliar o uso de fibra, a aplicação dessa fibra em concreto, né? E aí, obviamente, quando a gente pensa, né, em fazer esse monte de caracterização, a gente pode encontrar algumas limitações, né? Primeiramente, quando a gente faz aí o ensaio de tração, né, a gente tem que a caracterização dimensional da fibra de aço é relativamente simples, porque a gente consegue fazer com um paquímetro convencional, mas quando a gente faz o ensaio de tração, dependendo do tipo de garra que a gente usa, ou dependendo do tipo de fibra que a gente usa, a gente pode ter algumas rupturas que acabam não sendo muito adequadas do ponto de vista aí de caracterização do material, né? Então, se a gente fosse pensar, né, num processo mais adequado, eu pensaria em fazer um processo de tração em um fio um pouco mais longo, ter uma garra que pudesse suportar, né, ou pudesse comportar uma fibra um pouco mais longa, de forma que a gente evitasse esse tipo de ruptura aqui nas extremidades, que acabam invalidando um pouco o processo, né? Então, as fibras de aço são, enfim, consolidadas aí no mercado faz bastante tempo, né? Mas uma das limitações que a gente encontra para a sua caracterização, especificação, é praticamente esse tipo de ensaio com as fibras longas, né, principalmente. A fibra curta acaba sendo um pouquinho mais complicado, e aí a gente pode ter que, enfim, aumentar um pouquinho o número de fibras ensaiadas para poder ter uma resposta estatisticamente significativa, né? Já quando a gente fala de macrofibras poliméricas, a gama que a gente tem aí é bastante grande, né? Então, a gente pode ter algumas fibras que são fornecidas dessa forma, na forma de twist, na forma torcida, umas macrofibras que são um pouco mais rígidas e podem ser fornecidas nessa forma solta, né? E tem algumas outras que acabam sendo fornecidas, envolvidas em algum tipo de filme, né? Que pode ser hidrossolúvel, que a maioria aí utiliza filme hidrossolúvel, né? Então, quando a gente fala de macrofibra, a gente tem uma gama muito maior, né, do que as fibras de aço, por conta do material que a gente utiliza, né? Então, polímeros tem uma gama muito maior para a gente utilizar do que os metais, né? E a partir disso, quando a gente fala, né, de algumas limitações que a gente encontra em fibra de aço, a gente pode encontrar as mesmas para a caracterização das fibras poliméricas, né? Principalmente quando a gente mede aqui resistência à tração, módulo de elasticidade e a resistência da fibra ao meio alcalino, né? Então, são pontos importantes para que a gente possa usar esse material do ponto de vista mecânico e do ponto de vista químico também, né? Por exemplo, quando a gente fazia, né, a determinação das dimensões da fibra metálica com um paquímetro, era relativamente simples, né? Mas como que a gente faz isso com uma fibra polimérica, né? A gente tem a fibra polimérica sendo um pouco mais flexível, essa medição acaba sendo bastante inviável, né? E, além disso, algumas delas têm uma seção transversal que acaba sendo bastante variada, não sendo circular, ela pode ser um pouco chata, tem uma variedade muito grande, né? E aí a gente tem que, se a gente pegar o paquímetro e colocar aqui, a gente pode ter uma certa limitação nessa caracterização, né? Então, sempre que a gente for fazer qualquer caracterização com fibra polimérica, a gente precisar dessa determinação da área da seção transversal, sempre fazer aí pela imersão da fibra em um líquido, né? Normalmente é um líquido que tem que ter uma densidade inferior ao do polímero utilizado,
para que a gente possa calcular uma área de seção transversal equivalente durante todo o segmento aí que foi analisado, né? Então, isso aí é uma das limitações, um dos pontos de atenção para que a gente possa dimensionar todos os fios e todas as fibras adequadamente, né? E quando a gente fala de resistência à tração e determinação do módulo de elasticidade, a norma brasileira, ela especifica que o ensaio deve ser feito pela NBR 13385, que é uma norma bastante antiga, tem quase 30 anos aí de utilização, né? Então, é importante a gente pegar alguns pontinhos aí para que a gente possa aprimorar a verificação e caracterizar adequadamente o fio, né? Então, o ponto principal, né, que a gente tem que considerar é que quando a gente faz qualquer tipo de ensaio de tração no fio, a gente, ou em metais no geral, né, a gente acaba utilizando um extensômetro para verificar a deformação específica daquele material analisado, né? E quando a gente pega essa especificação aqui dos ensaios de tração das fibras poliméricas, não tem essa especificação de uso do extensômetro, né? Então, isso acaba limitando um pouquinho a resposta que a gente tem do material, que a gente vai obter pelo deslocamento da prensa e não pelo extensômetro, né, que daria a deformação específica aí do fio como um todo. Então, isso acaba limitando um pouquinho a resposta, né? E o trecho que a gente utiliza aqui para analisar o módulo de elasticidade, que está entre 10% e 30% da tensão máxima obtida, ali pode, esse trecho é fixo, né? Mas a resposta do polímero, ela tende a ser um pouco mais variada, dependendo do tipo de polímero utilizado, o tipo de processo utilizado para a fabricação da fibra. E com isso, a gente pode ter uma resposta um pouco diferente, né? Uma curva, tensão, deformação um pouco diferente, e com isso a gente pode ter, a gente tem que ter uma certa flexibilidade aí para essa caracterização e esse cálculo, né? Um dos pontos que a gente tem para evitar ou para ler um pouco melhor essa deformação, né? Aqui é um ensaio de tração feito num fio de mais ou menos aí 20 centímetros de comprimento, né? E aqui ele é colocado com um extensômetro a laser, né? Que a gente consegue medir a deformação específica que o fio está sofrendo, né? Então, ao invés de medir aqui pelo deslocamento do pistão da prensa, que é o convencional na grande maioria dos ensaios realizados, a gente pode fazer essa determinação com esse extensômetro a laser, de forma a garantir com que a carga aplicada seja correlacionada diretamente com o alongamento naquela região analisada. E com isso, a gente pode ter uma curva tensão-deformação que é muito mais fácil de analisar, né? E muito mais precisa do ponto de vista de caracterização do material, né? Então, aqui nessa curva de tensão por deformação, a gente teria essa curva, e aí, em relação à determinação aí do módulo, a gente pode ter alguns parâmetros diferentes, né? Porque a fibra, ela é acionada, né? Ela é demandada pelo concreto logo depois da ruptura da matriz, né? Com níveis de deformação muito pequenos. Então, se a gente, na verdade, pegar o módulo determinado logo pelo início da curva, ou o módulo especificado aí pela norma, a gente pode ter uma diferença significativa, né? Então, é importante a gente avaliar de polímero a polímero, de como essa curva se comporta, para que a gente possa ter esse número mais representativo possível da resposta do material, né? Além disso, várias fibras poliméricas, elas têm um formato bem diferente, né? Então, a gente pode observar que algumas fibras, principalmente essas do formato twist, elas têm uma certa microfibrilação superficial, né? Mesmo sem contato com concreto. A fibra in natura já tem essa formação de microfibras aqui na superfície, que às vezes acaba prejudicando um pouco, ou dificultando um pouco, né, a realização desse ensaio de tração, né? A gente pode observar por uma foto aqui de microscopia eletrônica, que é bastante potente, né, que realmente a superfície dessas fibras, elas são bastante irregulares, né? E isso não é de forma nenhuma negativo, né? Isso é bastante interessante do ponto de vista aí de adesão de aderência ao concreto, né? Porque todas essas microfissurações que são geradas, essas microfibras que são formadas aí, que saem do fio principal,
acabam aumentando bastante a área de contato da fibra com o concreto, e isso pode ter um aumento significativo da aderência dessa fibra na matriz, né? Então, em algumas deformações, nesses casos aqui, são até propositais, né? De forma que essa fibra possa ter essa morfologia de forma a melhorar a aderência, melhorar a ancoragem, evitar ou diminuir o afloramento, né? E quando a gente observa alguma fibra já retirada do concreto, né? Então, a gente pega a fibra in natura e depois que a gente produz concreto, mistura a fibra no concreto por determinado tempo, se a gente retirar essa fibra do concreto, lavar para retirar o excesso de cimento, de argamassa, né? A gente pode observar que essa fibra tem um alto grau de fibrilação, né? Isso, como eu comentei, né, tende a ser positivo para que a gente possa ter uma menor capacidade, menor afloramento da fibra aí em superfícies, né? Só que quando a gente pensa, né, em resistência, qual resistência seria a válida, né? Da fibra in natura ou da fibra pós-mistura, né? Eu tenho alguns dados aqui interessantes para que vocês possam ver, né? De dois tipos de fibra, né? Uma fibra denominada aqui de macrofibra A, outra fibra denominada de macrofibra B, né? No processo aqui de pré-mistura nos gráficos da esquerda e no pós-mistura nos gráficos da direita. O que a gente observa, né? Que esse grau de mistura que a gente tem, esse impacto que os agregados graúdos, principalmente, geram na superfície e geram essa microfibrilação, no geral, tendem a diminuir um pouco a resistência mecânica da fibra, né? Mas tendem a aumentar o grau de ancoragem que ela vai ter no concreto, né? Então, são algumas coisas que a gente tem que escolher, né? E, normalmente, a gente escolhe uma coisa em detrimento da outra, de forma que, você quer uma fibra que tenha alta resistência, pouca formação de microfibras, só que pode aflorar um pouquinho, ou você quer uma fibra que não aflore nada, né? Mas que tenha uma ligeira queda na resistência, né? Quando a gente pega, por exemplo, esse ensaio no pós-mistura, né? Então, tem algumas condições que a gente tem que realmente definir o que é prioritário, né? Então, essa variável aí é uma das principais, né? Já quando a gente fala do tipo de polímero utilizado, a gente, quando começou a fazer essa caracterização, há mais ou menos aí 15 anos, a gente observou que no mercado já tinham saído algumas fibras com polímeros que não eram resistentes aos álcalis, né? E com isso, a gente sabe que o pH do concreto é em torno de 12, 13 em alguns casos, né? E essa alta quantidade de álcalis que a gente encontra podem atacar o polímero se ele não tiver uma resistência química adequada, né? Então, o PET, sem muitos detalhes químicos aí, o PET ele pode sofrer ataque pelos hidróxidos, pelos álcalis que existem no concreto, né? E pode ser totalmente degradado, né? E essa degradação pode gerar uma perda de propriedades mecânicas, pode gerar uma queda, uma redução aí da aderência da fibra no concreto, e com isso o concreto com fibras vai ter um desempenho estrutural muito menor do que ele teria se a fibra tivesse uma resistência mecânica adequada, né? Então, aqui, por exemplo, nas figuras de cima, são uma fibra de PET colocado no ensaio um pouco acelerado aí para verificar sua resistência alcalina, ao meio alcalino, né? E aí a gente observa que a fibra perde muito a sua morfologia inicial e diversos resíduos são formados pelo ataque, né? E essa fibra especificamente ensaiada nessa época teve uma perda de massa de em torno de 70%, né? Por conta da solução alcalina. Agora, já quando a gente pega uma fibra que tem a composição polimérica adequada, né, a gente não observaria nenhum tipo de ataque deletério dos álcalis do concreto na fibra, né? E com isso, a resposta que essa fibra tende a dar seria, enfim, constante ou até aumentaria no decorrer do tempo, né? Então, é importante essa caracterização e essa diferenciação para que a gente possa selecionar as fibras que têm um comportamento químico também adequado em sistemas que têm um pH elevado, né? E aqui, só para exemplificar, uma curva de carga por deflexão, utilizada aí no ensaio americano, na ASTM C1609,
no qual a gente observa a fibra de polipropileno nas curvas verde e azul, e a fibra de PET na curva preta e vermelha, né? Então, quando a gente faz esse ensaio no decorrer do tempo, né, para a fibra de PP na curva verde com 28 dias, a fibra de PP com 168 dias, com aproximadamente aí 6 meses de idade, a gente observa o comportamento mecânico semelhante, né, aqui até aumentando um pouquinho em relação ao ensaio de 28 dias. Agora, já quando a gente faz esse ensaio com a fibra de PET, além de ela ter uma resistência mecânica bastante baixa, né, e ter uma resistência química bastante baixa, né, além da resistência química bastante baixa, a gente observa que a resistência residual do concreto, né, nesse caso, no pós-fissuração, tende a cair bastante aqui quando a gente usa uma fibra com polímero não adequado, né? Então, isso, enfim, no decorrer da vida útil do elemento produzido, pode gerar diversos danos e inseguranças, né, estruturais. Tá? Pensando nesses ensaios que a gente pode fazer com o concreto em si, se vocês me perguntassem qual que seria o ensaio ideal para caracterizar o concreto com fibras como um todo, eu falaria que seria esse cara daqui, né, que é um ensaio de um ensaio de compressão, na verdade, realizado em corpos de prova cúbico. Ele é chamado de DEWS, né, D-E-W-S, né, que é um ensaio de compressão, só que, na verdade, ele tem uma resposta bastante interessante, que é pelo modo de fratura 1, né? Então, ele tem uma resposta de tração, né, aí do composto um pouco mais adequada do que quando a gente faz outros tipos de ensaio, né? Só que esse tipo de ensaio é super trabalhoso, né, do ponto de vista de preparação do corpo de prova, do ponto de vista aí de obtenção das amostras adequadas para realizar, né? Então, ele é muito interessante para caracterização, dimensionamento, já tem até algumas propostas de dimensionamento a partir desse ensaio, mas utilizando esse ensaio como uma pré-qualificação do material, né? Para controle rotineiro, é super inviável, né? Se você fizer esse ensaio aqui com medidas ou procedimentos de preparação do corpo de prova que não são adequados, né? E é fácil de errar, né? A gente pode ter dispersões bastante elevadas que acabam inviabilizando todo o processo de caracterização, né? Mas quando bem feito, ele dá uma resposta bastante única que pode ser utilizada para a obtenção aí dos parâmetros de dimensionamento com bastante confiança, né? Agora, como alternativa, né, o que a gente usa, no geral, aqui para fazer uma pré-qualificação do material ou para fazer todo esse trabalho de caracterização do concreto com fibras, né? Então, são ensaios de flexão, né? Para a gente medir a resistência à tração na flexão, resistências residuais, né? A gente tem o ensaio da norma STM C1609, que praticamente é um ensaio de flexão em 4 pontos, né? Então, o corpo de prova aqui ele tem 450 milímetros de vão de ensaio, né? E a carga sendo aplicada por 2 cutelos superiores, né? O que acontece nesse ensaio? Normalmente, a fissura, ela ocorre aqui nesse terço médio, né? Nesse terço médio interno aqui aos cutelos de aplicação de carga. E com isso, a gente pode ter uma variabilidade bastante grande em relação onde a fissura pode ocorrer e o formato, a área de fissuração como um todo, né? E da forma que o ensaio de flexão de vigas, inicialmente é desenvolvido pela Comissão Europeia, né, para normalização europeia, prescreveu um ensaio bastante parecido, só que com um corpo de prova um pouquinho mais longo, com um vão de ensaio aqui de 500 milímetros, a aplicação de carga com apenas um cutelo superior, e justamente nesse plano aqui de aplicação de carga, era colocado, ou é colocado, um entalhe aqui na face inferior do corpo de prova, né? Com isso, o que a gente vai observar é que a fissura tende a ocorrer nesse plano, né? E a fissura ocorrendo nesse plano, a gente pode ter uma certa normalização da área da fissuração, o que pode diminuir bastante aí toda a variação obtida nos ensaios de flexão convencionais, né? Então, realmente é um ensaio mais rigoroso do ponto de vista de resposta, né, que a gente pode obter, e é um ensaio especificado aí na norma brasileira de 2021,
né? Então, normalmente, quando a gente pega alguns projetos e equações constitutivas, elas são a partir aqui desse tipo de ensaio para dimensionamento, né? E uma das grandes questões relacionadas a esse ensaio é que a gente pode ver até aqui na norma, né, como uma especificação, que fala que a máquina de ensaio à tração deve atender os valores admissíveis aí pela ISO 7500, né, e deve garantir com que a gente tenha uma deformação do corpo de prova constante no tempo, né? O que seria essa deformação do corpo de prova nesse tipo de ensaio? A abertura daquele entalhe, né? Então, a velocidade de abertura do entalhe, ela tem que ser constante, né? Então, para que a gente possa ter essa resposta, né, e não sofrer nenhum tipo de instabilidade, é fundamental que a prensa utilizada ela tenha alta rigidez, que ela tenha um sistema fechado de controle de deformação do corpo de prova, né, e que ela tenha uma velocidade de aplicação de carga, nesse caso, uma velocidade de resposta, né, à deformação do corpo de prova que seja muito rápida, né? Porque se essa resposta não for rápida o suficiente, a gente pode ter curvas que são bem atípicas aí, que sofrem com uma certa instabilidade logo depois que o concreto fissura, né? Então, se a gente pensar que o concreto é um material frágil que, à medida que ele atinge sua carga máxima, né, sua tensão máxima, essa carga passaria para as fibras, né? E se essa transferência não for realizada de uma velocidade adequada, né, a gente pode ter que o corpo de prova se deforma muito mais rapidamente do que a máquina consegue ler, do que a máquina consegue controlar, né? E com isso a gente pode ter respostas muito variadas que não permitem uma caracterização adequada no material, né? Então, é fundamental que a gente olhe as prensas utilizadas para fazer, caracterize, né, e dimensione as prensas adequadamente para fazer esse ensaio, porque normalmente essas prensas que têm essa cortininha, aqui elas são eletromecânicas, né? E sendo eletromecânicas, normalmente a rosca sem fim que é colocada lá não tem uma resposta tão rápida como necessário para evitar esse tipo de instabilidade, né? Então, a caracterização do concreto aí ela pode ficar prejudicada por conta da resposta da prensa não ser tão rápida quanto necessário, né? Além disso, várias questões são importantes em relação à execução desse tipo de ensaio, né? Então, os roletes da prensa, por exemplo, têm uma influência significativa na resposta do material, né? Então, a norma fala que esses roletes têm que ser soltos, os dois deles, né, tem que girar pelo próprio eixo, um deles tem que poder se movimentar de uma maneira longitudinal, mas algumas prensas elas podem ter esse sistema de roletes diferenciado, né? Então, se você travar um pouquinho a movimentação desse rolete, normalmente as respostas que a gente vai ter do material acabam sendo maiores do que o real, né? Então, aqui até um ensaio que a gente mesmo fez com essas condições de roletes diferentes, né? Com roletes travados, com roletes soltos, com roletes conforme a NBR, né? E a diferença entre eles era de em torno de 25%, né? Então, se a gente pegar um sistema de roletes que acaba não respeitando essas movimentações livres que são preconizadas pela norma, né, a gente pode ter respostas do material que são muito maiores do que o correto, né? Outras questões em relação à cura, ao processo de cura do concreto, né? A gente sabe que o concreto tem que ter cura úmida, né? Os corpos de prova têm que ter cura úmida, mas a umidade do corpo de prova ela tem que ser controlada quando a gente faz esse ensaio, né? Então, se a gente fizer um ensaio com uma condição saturada, por exemplo, a gente não vai obter a mesma resposta do corpo de prova quando ele está seco, né? Então, é fundamental aí que a gente sempre padronize essa condição de umidade do corpo de prova quando a gente faz o ensaio, né? A temperatura do óleo da prensa. Então, no geral, isso não é discutido, né? Mas a prensa pode ter uma resposta diferenciada aí se o óleo sobe em temperaturas superiores aí a 50 graus. Isso de uma maneira muito generalista, estou falando, né?
Então, é fundamental que a gente tenha esse controle de temperatura aí para que a resposta de aplicação de carga seja mais coerente, né? E em relação à dispersão das fibras, né? Porque a gente sabe que o corpo de prova ele representa uma porção bastante pequena do que é um elemento de concreto que utiliza concreto com fibras, né? Então, e como aquela seção de fratura, né, aquela região da formação da fissura é relativamente pequena, né, a gente, se tiver alguma orientação da fibra diferente naquela região, né, então, ao invés de ela estar na horizontal, ela pode estar um pouco inclinada, ou se a gente não tem uma dispersão adequada, homogênea da fibra no concreto, a gente pode ter uma certa irregularidade, né, na dispersão aí das fibras e pode ter uma variação bastante grande da quantidade de fibras presente naquela região. Então, é fundamental que a gente tome aí alguns cuidados para produção dos corpos de prova, para homogeneização no concreto, de forma a garantir com que a fibra esteja muito bem dispersa, né, em todas as regiões aí do corpo de prova, né. Alguns outros ensaios que são utilizados para a caracterização do concreto com fibra. Aqui é um ensaio que é chamado de duplo funcionamento, então, que a gente tem um corpo de prova cilíndrico sendo comprimido, né, em uma prensa com dois cilindros, dois apoios aqui superiores e inferiores, né, e a carga aplicada aqui nesse corpo de prova em relação à deformação do corpo de prova, né, ela é medida para que a gente possa caracterizar a resposta residual do material, né. Então, esse aqui é o ensaio original, que foi desenvolvido em Barcelona, na Universidade Politécnica da Catalunha, né, e aqui era utilizada uma cinta extensométrica para avaliar, né, ou para dimensionar, para caracterizar a deformação do corpo de prova, a abertura desse corpo de prova à medida que ele era comprimido, né. Agora, já a norma brasileira, ela tem o mesmo ensaio prescrito, só que com uma determinação do deslocamento vertical aqui da prensa, que acaba sendo utilizado para a obtenção da curva carga de deslocamento, né. Uma das grandes desvantagens, uma das grandes vantagens de utilizar esse método é que ele é bastante simples, né? É uma prensa de compressão sem nada muito especial, é para a gente fazer. Então, a gente pode ter um grande número de laboratórios realizando esse ensaio, que facilita todo o processo de execução, né? Mas quando a gente compara, por exemplo, o corpo de prova ensaiado, né, a gente não consegue controlar o padrão de fissuração que ele tem, né? Então, ele pode romper pela formação aqui dessas 3 fissuras, pode romper com 4, pode romper com mais, né? E aí a gente pode ter uma certa variabilidade relativamente grande entre corpos de prova irmãos, né? Então, é um ensaio bastante simples de fazer, a gente pode fazer com um corpo de prova cilíndrico, que para extrair de qualquer estrutura que seja necessário fazer a caracterização, é super simples, né? Só que o ensaio tem uma variabilidade um pouco maior quando a gente faz esse tipo de caracterização, né? E aí vai daquela questão, né? Então, a gente tem um ensaio mais fácil de fazer, só que tem uma variabilidade um pouco maior, a gente tem que trabalhar com essa variabilidade, né? Tem que saber trabalhar aí com todos os parâmetros estatísticos de forma a poder garantir essa análise adequada da resposta do material, né? E quando a gente trabalha com fibra de aço, especificamente, a gente não consegue aplicar essa técnica aqui para macrofibra polimérica, né? Porque a gente precisa de campo magnético, né? E a fibra polimérica não promove isso, né? É o ensaio indutivo, né? Que a gente consegue colocar os corpos de prova cúbicos, cilíndricos, dentro de um sistema de medição de indutância, né? E aí a gente pode caracterizar ou determinar a quantidade de fibras presente naquele corpo de prova e a orientação das fibras, se elas estão mais orientadas no eixo X, no eixo Y e assim por diante. Isso facilita bastante toda a análise dos resultados quando a gente faz qualquer caracterização do concreto com fibra de aço, né? Então, é uma técnica auxiliar que vem aí para a gente poder empregar, né, nesse processo, que facilita bastante toda a avaliação e a caracterização do comportamento mecânico do concreto com fibra de aço. E quando a gente vai para ensaios de caracterização de concreto projetado,
A gente tem dois principais, né, que um é da ASTM-C 1550, que ela prescreve um ensaio de punção em uma placa circular apoiada aqui em 3 apoios, né? E tem o ensaio da norma 14488/5, uma norma europeia, que é um ensaio de punção também, só que de uma placa quadrada apoiada em todo o seu perímetro, né? No geral, esses dois ensaios são bem utilizados, né, para fazer essa caracterização, mas com uma certa limitação de que quando a placa sendo ensaiada pela norma europeia, a gente pode ter uma perda de apoios aqui no decorrer do ensaio, né? E com isso a gente pode ter uma certa variação dos resultados por conta dessa variação do apoio, que a gente não consegue determinar, né? Então, é uma das condições aí que a gente tem de desvantagem desse tipo de ensaio, né? Mas, com diferença aí desse corpo de prova, dessa placa utilizada, né? Quando a gente faz concreto projetado, a gente tem muitas outras variáveis do que no processo de concreto convencional, né? Então, tem o processo de projeção, a aplicação de pressão, tem a reflexão, né? Então, por isso, a gente tem que trabalhar com esses corpos de prova maiores, de forma que a gente evite aí que qualquer defeitinho ali que a gente possa observar no processo afete negativamente a resposta do material, né? Então, para esses casos que a gente tem uma variabilidade muito grande no processo de fabricação, né, a gente trabalha com esses elementos que são um pouco mais robustos, para que a gente possa, enfim, ter uma resposta mais adequada, né, do que esse material está promovendo, né? E quando a gente vai para o controle tecnológico, como eu comentei lá no começo, né, a NBR 16938, se eu não me engano, é a primeira do mundo que fala de controle tecnológico de concreto com fibras, né, e fala aí para que a gente possa caracterizar, determinar, né, todas as propriedades do concreto no estado fresco, principalmente considerando aí o teor de fibras efetivamente incorporado naquele concreto, né. Fala aí do controle do concreto no estado endurecido, tanto para parametrização do material, como tanto do concreto no estado fresco, né, como no concreto no estado endurecido, tanto para parametrização do material como para controle, né? Então, a parametrização normalmente a gente faz com ensaio de prismas, né, pela norma de flexão, e o controle pelo ensaio do propulsionamento, para que a gente possa ter um ensaio um pouco mais rápido, né, de ser executado e possa ser, enfim, executado em diversos locais do Brasil, né? Uma das grandes dificuldades para que a gente possa fazer o controle tecnológico, e não falo de controle tecnológico só de concreto com fibra, mas de concreto como um todo, é que a resposta que a gente vai ter desse controle tecnológico, ela só ocorre aos 28 dias, depois de um mês que a gente produziu o material, né? Então, ter essa resposta tão demorada, né, às vezes a gente pode encontrar algumas indicações, né, de melhoria que às vezes nem podem ser empregadas, né? Então, é fundamental que a gente conheça o material, que a gente caracterize os materiais, que faça uma pré-qualificação antes de começar a utilizá-lo em campo, né? Porque se a gente não fizer isso, chegar em campo e observar que essa resposta não foi lá a mais adequada, a gente não tem muita margem para correção, né? Pensando aí num piso de concreto, né, que facilmente, é um piso industrial de concreto, né, que facilmente a gente consegue observar aí que a velocidade de execução é em torno de 600, 700 metros quadrados por dia, né? Em um mês, essa quantidade é altíssima. Então, pensou você produzir um mês de piso de concreto a essa velocidade, né, e chegar lá no final e observar que o material tem algum tipo de melhoria que tem que ser realizado, é um tiro no pé, né? Então, é fundamental que a gente faça essa etapa de pré-qualificação para empregar, para utilizar esse material aí de uma forma muito mais segura e sem esses sustos aí no meio do caminho, né? E quando a gente fala desse processo de controle tecnológico, aqui um recorte da norma, né, que fala apenas de estruturas reforçadas apenas, de estruturas contendo apenas concreto reforçado com fibras, sem nenhum tipo de tela, né? O volume de concreto que tem que ser avaliado, a gente tem que
moldar um exemplar a cada 50 metros cúbicos, né? 50 metros cúbicos aí, enfim, a cada 6 caminhões, 6, 7 caminhões praticamente, né? Então, não é nada super especial, né? Mas é importantíssimo e fundamental que a gente considere, né, toda a realização desse controle tecnológico de forma a garantir com que a gente possa ir acompanhando como o material vai se comportando no decorrer da sua utilização, né? E que possa dar números para, enfim, garantir toda a segurança estrutural e toda a usabilidade necessária para o elemento produzido, né? E como eu comentei, né, uma das limitações pode ser essa idade que a gente obtém a resposta, e o concreto ele tem um comportamento variável, o concreto por si só, né? Então, isso aqui é um gráfico de uma dissertação do Mascolo, que fala de uma certa variação em resistência à compressão, né, dentro do próprio caminhão betoneiro, né? Então, a gente pode observar que a resistência à compressão do material pode variar aí em torno de 20% em um concreto produzido no mesmo caminhão, né? Então, como isso aí foi obtido? Então, prepararam-se aí os 8 metros cúbicos de concreto, lançou uma parte, moldou, lançou outra parte, moldou, lançou outra parte, fez 5 moldagens diferentes a partir de concreto do mesmo caminhão betoneiro, né? E a resposta da primeira moldagem em relação à última moldagem, a gente pode ver que variou bastante aí em relação ao valor inicial, ao valor médio, né? Então, o concreto por si só, ele tem uma certa variação, né? E que a gente tem que saber, tem que controlar, tem que implementar para o concreto reforçado com fibras também, né? Então, dos pontos de melhoria aí que a gente tem que considerar em toda a nossa concepção, né? E quando a gente fala de controle da produção do concreto com fibra, a gente fala do controle como um todo, né? Desde a seleção e caracterização dos materiais empregados, né? Agregados, cimento, aditivos, a compatibilidade entre esses materiais, o processo de mistura desses materiais adequadamente, né? Para que a gente possa garantir com que a matriz de concreto tenha uma certa uniformidade e possa ser empregada em diversas aplicações, né? E quando a gente coloca a fibra, a gente está colocando um outro material lá que já, enfim, vai gerar uma certa influência nas propriedades do estado fresco e endurecido também, né? Então, se a gente não controlar os materiais base, não controlar a adição nas fibras, como as fibras são misturadas, né, a gente pode ter um prejuízo significativo aí da resposta do material como um todo, né? Então, desde o processo de pesagem, seleção dos materiais, pesagem, mistura, né, até a aplicação tem que ser muito bem controlado para que o material responda como ele tem que responder, né? E só para a gente fechar aqui a nossa fala, concreto com fibras é um material, como eu comentei, bastante consolidado aí no mercado brasileiro, né? Mas fibra não faz mágica, né? Não faz nenhum tipo de milagre. É importante que a gente utilize a fibra em um concreto que já tem uma boa qualidade, para que o efeito dos dois materiais empregados em conjunto seja sinérgico, né? Para que as fibras possam oferecer a melhor resposta para aquela condição específica, né? Controle de qualidade tem que ser empregado, né? Ele é essencial para que a gente possa ter uma boa aplicação desse material na engenharia, né? E para isso a gente tem diversos procedimentos, diversas guias para que a gente possa executar, né, essas etapas aí de controle e de forma a garantir, obter essas respostas que são tão importantes para considerar do ponto de vista de projeto, do ponto de vista de execução, né, e do ponto de vista aí de qualificação do material. E controle de qualidade não é custo, é um baita do investimento, né? De forma que a gente vai criando um histórico, né, de realização desses ensaios, de resposta que a gente vai obter em condições variadas, que a gente possa balizar diversas decisões que são tomadas com base nisso, né? Então, é fundamental que a gente considere todas essas etapas aí quando utiliza o concreto com fibras, certo? Então, pessoal, levantei diversos pontos aí que eu achei interessantes. Eu agradeço bastante aí a possibilidade de participação nessa live.
estou disposto aí, estou aberto aí para as questões. Muito obrigado. Renan, muito obrigado aí pela rica apresentação, tá? Pelo compartilhamento aí de informações muito pertinentes aí para o mercado. E felizmente já apareceram aqui algumas dúvidas, alguns questionamentos. E aí, o primeiro, né? A primeira pergunta é do Rogério, da Alfapiso, né? Nosso colega Rogério. Boa noite a Legal. todos. Renan, existe alguma correlação técnica que justifique o motivo de algumas fibras poliméricas aflorarem mais que outras na superfície do piso? No geral, obrigado aí pela pergunta, Rogério. No geral, você tem que a fibra polimérica ela tem uma densidade inferior à da água, né? Tem de 0,90 a 0,91 gramas por centímetro cúbico, enquanto a água é 1, né? Então, por si só, a fibra em água já deveria flotar, né? E a água, a gente sabe que um piso de concreto, ele tem exudação. E essa exudação que carrega, né, a água, no qual a água vai para a superfície, ela tenderia a poderia carregar a fibra se a gente não tivesse um certo travamento dos agregados aí para fazer esse processo acontecer, né? Então, o que eu venho observando é que fibras que geram uma maior área superficial depois que são misturadas no concreto, elas tendem a aflorar menos, né? Porque à medida que essas microfibras na superfície, elas são geradas, esses braços são gerados, a gente aumenta muito a superfície da fibra e fica mais difícil de ela flotar, né? Então, eu acho que esse é um dos processos que pode gerar e que pode explicar, né? E uma certa definição aí de alguns parâmetros de deformabilidade do fio, que são devidos principalmente aí à composição química, que é a composição dos polímeros que é utilizada para sua fabricação, né, que pode influenciar isso também. Então, fibras mais flexíveis tendem a aflorar menos também, tá? Acho que seria essa indicação, tá? Perfeito, Renan. Temos aqui mais uma pergunta do nosso colega Massal. O Massal pergunta para você, Renan. Entendendo que o ensaio da macrofibra de PP é realizado por tração na flexão, existe correlação entre os resultados obtidos de FL e os ensaios de resistência à tração na flexão, FCTMK, normalmente realizados? Pode existir, né? Eu não falo que existe, porque, na verdade, depende muito da condição de realização do ensaio, do consumo de fibras especificamente também, né? Porque, por exemplo, se você utiliza um consumo de fibras, principalmente de aço, um pouco mais alto, né? A gente pode ter uma variação aí no FL, principalmente com um incremento no FL, que normalmente a gente não observa para a fibra polimérica, né? Então, existe, sim, né? Mas que deve ser considerado, pode existir uma correlação, né? Mas que deve ser considerado aí o material utilizado adequadamente, tá? Então, não consigo fazer uma correlação genérica aqui, tá? E um equivale tantos por cento do outro, porque realmente depende do material empregado, tá? Mas é possível fazer essa caracterização. Perfeito. Nossa penúltima pergunta, Renan, o Carlos, ele pergunta quais são os tipos de fibras sintéticas que mais afloram? Aí já é uma experiência de campo que é importante a gente considerar, né? Mas, no geral, né, até em consonância aí com a resposta da primeira pergunta, a gente observa que fibras mais rígidas, né, e fibras que não têm esse desfibrilamento superficial tendem a aflorar mais em pisos de concreto do que as fibras que têm essa característica. Tá certo. E por fim, temos aqui a pergunta do Douglas. O Douglas pergunta se o solo, eu estou entendendo que para o concreto com fibras, né? Se o solo tem que ser preparado diferentemente do concreto tradicional, de repente uma solução em tela. Uhum.
Olha, eu não sou super especialista aí em preparação de solo, né? Seria até bom que o Wagner tivesse aqui para poder responder, poder Aham. ajudar aqui na pergunta, na resposta, né? Mas, ao meu ver, não existe, né? Isso aí. Não existe nenhuma diferença, né? Uhum. Tanto concreto com tela como concreto com Uhum. fibras passam pelo mesmo Isso processo de aí. dimensionamento e compactação e preparação do solo. Tá? Uhum. É isso aí. Isso aí. Apareceu mais uma pergunta, Renan, é, do Adriano da Forte Piso. Ele Uhum, pergunta o seguinte: se na verdade parece que é uma afirmação. A uhum. resistência ao meio alcalino não devia ser melhor observada pelos projetistas, uma vez que a perda de massa ao longo do tempo pode prejudicar a resistência? É uma afirmação, né? Exatamente. Uhum. É um parâmetro, quando a gente usa a fibra polimérica, é um parâmetro Uhum. fundamental de ser utilizado, né, de ser avaliado. Porque se a gente parte de polímeros que têm algum tipo de processo químico com as fases presentes aí no concreto, a gente pode Uhum. ter uma degradação da fibra, né? E pode ter Uhum. uma resposta de resistência residual que tende a diminuir com o tempo, né? Então, os projetistas aí, eles consideram, sim, esse parâmetro e não especificam, né, qualquer tipo de fibra que possa participar de um processo deletério com concreto. Tá? Então, Uhum. fundamental que a fibra seja resistente aos álcalis. Perfeito. Renan, surgiu aqui mais uma, do Rafael Matias, da Uhum. Belgo. O Rafael pergunta, se o módulo da fibra é importante em se tratando do concreto com fibras. Sim, é um parâmetro fundamental também de ser avaliado no material, na fibra em si, né? Uhum. Porque o módulo é sinônimo de rigidez, né? Se você tiver uma rigidez muito elevada, né, é mais, como a gente observa, por exemplo, na fibra de aço, é muito mais a gente vai observar a resposta da fibra muito mais para pequenos níveis de abertura de fissura, né? Então, a gente pode ter uma resposta bem interessante aí do ponto de vista de estado limite de serviço do material, do dimensionamento, né? Então, Uhum. e quanto mais a gente tiver, quanto mais rígida for a fibra, melhor vai ser essa resposta, né? Então, é legal a gente ter esse dado, sim, para garantir Uhum. com que a gente consiga dimensionar adequadamente. Perfeito. Bom, eu acho que os questionamentos, as dúvidas foram finalizadas. Uhum, Se houver, pessoal, mais alguma dúvida, mais algum questionamento, eu vou pedir para que vocês enviem para o e-mail da ANAPRE, o anapre@anapre.org.br, tá certo? E aí nós teremos o prazer, né, junto com o Renan, de encaminhá-las para o professor Renan e, na sequência, ele poderá seguir com esta resposta, tá certo? Eu queria só fazer aqui uma pergunta, Renan, na verdade, até um comentário, se você me permite. Né? Eu uhum, gostei muito da sua fala quando você traz a importância, né, do desempenho estrutural, né, da uhum, gente, né, enquanto participante no mercado, seja fornecendo um insumo, entregando um projeto ou executando, né? E aí você traz a relevância, né, de ter um bom projeto, né, da uhum, contratação de um projetista especializado em concreto com fibras, a importância do controle tecnológico, da qualificação e, por fim, da qualidade da execução, né? Ou seja, é um tripé, né, Renan, muito importante para o sucesso dessa estrutura em concreto com fibras, seja ela em reforço primário ou reforço secundário, e também para conseguirmos aí levar a solução para outras aplicações, né? Não somente o piso, né? A fibra ela fica muito, né? As pessoas elas entendem e correlacionam a fibra muito com o piso, e na verdade nós sabemos que é um campo muito vasto, né?
A gente vê diversas publicações em outras aplicações, não somente o piso, então nós acreditamos que, né, pelo menos eu acredito que o Brasil ainda tem muito a entregar, muito a crescer Uhum. na aplicação do concreto com fibras. Mas a minha pergunta, Renan, seria a seguinte: na sua visão, como que nós estamos, né? Como que o nosso mercado, o mercado brasileiro, está no sentido da qualificação? Como que nós estamos? Temos muito a evoluir ou você acredita que o mercado conseguiu entender a importância, né, da qualificação? Uhum. Eu acho que a gente tem bastante, acho que o mercado sabe que tem que caracterizar, né? Mas que às vezes observa isso como um custo, né? E às vezes acaba não colocando isso nas prioridades aí, né? Então, Uhum, eu acho que nesse ponto a gente tem que evoluir bastante, sim, né? Então, uhum, principalmente quando a gente pensa em macrofibra polimérica, que a gente pode ter qualquer variação no processo ali, uhum, a gente pode obter uma fibra de diferentes características, né? É uhum, fundamental que a gente tenha uma caracterização regular do concreto com fibras como um todo, para garantir uma certa uniformidade no material produzido, na resposta que o compósito pode dar, né? uhum, Então, ao meu ver, a gente tem que investir cada vez mais nesse tipo de processo e gerar um histórico, né, para a utilização do uhum, material como um todo, de forma que a gente possa contornar qualquer tipo de situação que apareça aí na nossa frente, né? Então, eu uhum, acho que é fundamental que a gente faça que tenha essa evolução, né? Porque eu já uhum, recebi muitos contatos aí de falar, olha, mas minha fibra ela é boa porque eu uso polímero virgem e ponto final, né? Mas uhum. material é uma pecinha ali, é uma partezinha do É processo como um verdade. todo, né? Então tem muita coisa que a gente tem que a mesma coisa, né? A minha fibra é produzida com aço de alta resistência. Pô, mas será que é Uhum, só isso, né? uhum, Muita coisa aí a ser considerada, né? Então é importante aqui uhum. que a gente evolua nesse tópico, sim, tá? E só para comentar, né, acho que Legal. um dos grandes pontos de evolução é Uhum, partir de um projeto bom, né? E quando eu uhum, falo um projeto bom, eu falo um projeto que considere todas as variáveis necessárias para que o material possa ser empregado, né? E para uhum, projetos a gente tem muitas condições boas de corrigir, né, qualquer uhum. coisa que seja necessário corrigir enquanto está na etapa de projeto. Porque depois que começar a executar, enfim, já é outra escala, né? E Verdade. a gente vai ter um problema muito maior para corrigir do que se a gente prevê, né, isso aí com a equipe de projetistas. Maravilha, Renan. Você quer falar um pouquinho da ProLab? Quer reforçar o seu contato aí com o mercado? Legal. Quero sim, Romário, por favor. Então, pessoal, eu coloquei meu e-mail aqui na tela, né, que vocês podem verificar. E lá no início da minha apresentação, né, tinha a minha área de atuação. Atualmente eu sou professor da Universidade de São Judas, na qual eu tenho uma atuação como coordenador do mestrado profissional em engenharia civil e estou numa posição equivalente à pró-reitoria de pesquisa, né, no qual a gente tem Uhum, bastantes atividades aí relacionadas ao desenvolvimento, caracterização dos materiais, principalmente na área que eu atuo lá. E para ter uma interface um pouco mais simples e mais fácil com o meio profissional, eu abri o ProLab já faz 4 anos, o nome surgiu um pouquinho depois, né? E a gente vem trabalhando bastante aí com projetos de desenvolvimento, de pesquisa, desenvolvimento e inovação, com foco em materiais de construção civil, né? Então, a gente vai desde o ponto de vista microestrutural até o macrocomportamento, para que a gente possa correlacionar todas essas variáveis aí que influenciam o desempenho do material estrutural, que é o que a gente precisa, né? E lá, então, uhum, a gente tem diversos trabalhos realizados com concreto com fibras, com concreto projetado, em avaliação aí uhum. de manifestações patológicas, e fica aí o nosso contato para qualquer dúvida que vocês tenham. Maravilha. Obrigado novamente, Renan, pela Eu te agradeço. apresentação. Agradeço aos colegas, né, que separaram aí um pouquinho do tempo.
para poder acompanhar e queria deixar, né, queria reforçar aí o convite do Wagner para esse ciclo aí de webinars que nós estaremos conduzindo mensalmente, né, com todos vocês e sintam-se todos muito bem-vindos, convidados, tá? E já temos uma programação intensa para 2024 e certamente os temas serão bem ricos, tá bom? Obrigado, né, novamente, uma boa noite, um bom descanso, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Renan.